Senhor. Você pode sentar. Se eu fosse você, eu já mandava um WhatsApp agora, porque tem gente que precisa estar aqui às 5 da tarde, às 19h30. Mais 2 vezes nós vamos estar apresentando esse espetáculo aqui. E você sabe que tem gente que precisa ver isso e ouvir isso. Além da palavra que nós vamos ministrar, toda a mensagem que foi liberada dessa cantata, existem pessoas que precisam ver isso, irmãos, principalmente num ano como esse. Então seja um missionário, amém? Seja um missionário e você compartilhe isso para que mais pessoas possam estar aqui às 5 da tarde, às 19h30. Eu já queria pedir para que as crianças acompanhem as tias, tá ali a Via, as Canelas ali todas. Vocês vão tudo pro TB Kids agora, Canela. Tem mais espetáculo lá para vocês, aleluia. Vai tudo lá pro TB Kids, raça, glória a Deus. Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2. Deus mudou muita coisa aqui. Eu quero pedir graça para Jesus para liberar uma palavra, ainda que eu achava que ia ser rápida, mas uau, Jesus tem colocado tantas coisas no meu espírito. Lucas capítulo 2, desculpe. Versículo 1 diz assim: naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Eu vou ler na linguagem de hoje. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de que fosse feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José, preste atenção, por isso José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. Porque José foi registrar-se lá, porque ele também era descendente de Davi. Olha o que está acontecendo aqui, para que a palavra de Deus se cumpra, o movimento todo para tirar José e Maria do lugar que eles estão, para eles irem para Belém só para Jesus nascer. Segue o texto, verso 5: levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado, porque era o casamento da época, e ela estava grávida. Verso 6: e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. José e Maria, eles estão num local, eles estão em Nazaré, na Galileia. Maria está grávida, e de repente o imperador, ele pede uma contagem da população, e a ordem era que cada pessoa que fosse de cada cidade corresse para suas cidades natais, para que essa contagem fosse feita. Então José tem que sair da Galileia e ir para Belém, para que a contagem seja feita, porque ele, José, é da descendência de Davi. José não gera o menino, mas que, para que a profecia se cumpra, José, que é da descendência de Belém, da descendência de Davi, e Davi nasceu na cidade de Belém, eles precisam correr para Belém, para a contagem da população, não para o menino nascer. Mas o Deus que conhece o futuro, o Deus que é o Deus dos dias, está movimentando tudo aquilo, para que José e Maria estejam exatamente em Belém, no momento que Jesus precisa nascer. Então eles estão ali para a contagem da população, para o recenseamento, mas de repente Maria começa a ter dor de parto. Eles estão em Belém para que José seja contado, porque ele é de Belém, ele é da descendência de Davi, e de repente Maria começa a ter dor de parto. Só que eles correm para a pensão, eles correm para os apartamentos, para os locais de hospedagem.
e não existe lugar para eles. Alguns dizem que é porque o local, a região estava lotada. Outros dizem que porque aqueles homens não querem receber José e Maria. Mas o fato é que não tem lugar para eles nas hospedarias. Então eles correm para um estábulo e eles têm ali o menino. O menino cresce, o menino nasce. Preste atenção. O menino nasce num momento conturbado. O menino nasce num momento bagunçado. Está tendo contagem, recenseamento, já vai começar uma perseguição. Maria está grávida do Espírito Santo. José compra a briga, agora eles têm que ir para Belém. Eles estão inseguros, na verdade eles não estão conseguindo compreender o que está acontecendo. Mas uma voz no coração de Maria, no coração de José, que o anjo tinha dito que ela estava grávida do Salvador, do Messias que havia de vir. É isso que sustenta a fé e a vida deles. Só que a partir de agora, a partir desse momento, Deus vai começar a trazer pessoas para aquele estábulo e para o lugar que eles estão, para confirmarem que aquilo é obra de Deus. E a partir do versículo 8, eu queria que colocasse na tela aqui, Lucas capítulo 2, versículo 8. A partir do versículo 8, a Bíblia vai começar a dizer o seguinte: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Preste atenção. Por que os teólogos dizem que Jesus não nasceu em dezembro? Provavelmente de maio a junho, porque era primavera palestina. Os pastores estavam no campo. Se fosse inverno, os pastores não estariam no campo. Os pastores estão cuidando do rebanho, e a maioria daquele rebanho era para ser vendido para o sacrifício nos templos, principalmente naquela época. Os pastores estão lá de noite cuidando do rebanho, e aconteceu que um anjo do Senhor aparece para aqueles pastores, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficam aterrorizados. Os pastores estão cuidando das ovelhas, de repente aparece um anjo. A glória de Deus enche aquele lugar. Eles estão no campo cuidando das ovelhas. Quem está comigo, diga glória a Deus. A glória do Senhor enche aquele lugar. Eles ficam aterrorizados, mas o anjo diz: não tenham medo, fiquem tranquilos. Eu estou lhe trazendo boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. Ninguém está sabendo do que está acontecendo. Lá no estábulo dos bichos, dos animais, lá na manjedoura onde o menino Salvador, o Messias da humanidade, o Filho de Deus está. Mas lá no campo onde estão os pastores, o anjo aparece e fala tudo isso para os pastores. E diz: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, é Cristo o Senhor. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, porque hoje se cumpre a palavra. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Na cidade de Davi nasceu o nosso Salvador. E isto lhes servirá de sinal: e encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Versículo 13. De repente, preste atenção, irmãos, olha para mim. O anjo está dando a notícia para os pastores no campo aberto. A glória do Senhor invade aquele campo. A notícia de alegria, uma boa notícia: o Messias acabou de chegar. Fiquem tranquilos, não há mais o que fazer. A palavra se cumpre, o Messias acabou de chegar. Não tenham medo, o Messias acabou de chegar. A glória do Senhor invade. Enquanto o anjo está falando, aparece uma milícia de anjos ao redor daquele único anjo. A Bíblia diz que de repente uma grande multidão do exército celestial aparece com aquele anjo, louvando a Deus e dizendo, eles cantavam um cântico. A milícia de anjos estão cantando um cântico a Deus diante daqueles pastores. E o cântico diz o seguinte: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor.
Em outras traduções, glória a Deus nas alturas e paz aos homens em que Deus tem prazer neles. Existem homens na terra que Deus tem prazer neles. Existem mulheres na terra que Deus tem prazer neles. E é por isso que a glória de Deus vai invadir a terra, porque existem homens e mulheres na terra que Deus tem prazer neles. Agora você, irmãos, porque quando eu leio esse tipo de situação, porque isso é uma história de amor real, como foi cantado aqui. Essa história é uma história de amor real. Nós estamos aqui porque o amor de Jesus nos alcançou. Nós estamos aqui porque o amor de Jesus nos encontrou. Essa é uma história de amor real. Então eu fico imaginando aquela milícia de exércitos celestiais em um só coro, em um só cântico, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens em que eu tenho prazer. De repente, quando os anjos estão deixaram e foram para o céu, os anjos somem de diante dos pastores. Os pastores estão maravilhados, aterrorizados. Então os pastores dizem uns aos outros: vamos para Belém. Vamos ver tudo isso que nós acabamos de ouvir. Vamos testificar. Primeiro você ouve, para depois você ver. Primeiro você ouve e obedece, para depois você ver. Eles estão dizendo uns para os outros: vamos para Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 16: então correram para lá e encontraram Maria e José. Aonde? E o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, olha aqui, segura nesse versículo. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre ela refletia em seu coração. A menina está desesperada. Ela não ficou grávida do seu marido, ela ficou grávida do Espírito Santo, ela é virgem. Eles precisam correr de Nazaré para vir para Belém, porque o imperador mandou contar a população. Mas naquele momento ela tem dor de parto e tem o bebê, não tem lugar para nascer. Meu Deus do céu, olha a situação toda. Eles vão para um lugar onde tem animais, onde tem situações ali que não são adequadas, não são higiênicas, mas a criança nasce no meio de tudo aquilo. Ele está enrolado em faixas, está numa manjedoura. E Deus manda os pastores para falarem tudo aquilo. A gente acabou de ouvir dos anjos que o Messias nasceu. Então Maria está dizendo dentro dela: obrigado pela resposta, Senhor. Obrigado porque o Senhor está testificando, é tudo verdade. Obrigado porque as palavras desses homens estão acalentando o nosso coração. Obrigado porque nós agora estamos entendendo o que o Senhor está querendo fazer. Nós não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Isso tudo não para aqui. Versículo 20. Os pastores voltaram e glorificando a Deus. Irmãos, a próxima palavra está na Bíblia. É tudo aqui, ó. E louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, ele foi posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. O anjo que tinha anunciado para Maria colocar o nome de Jesus. Então, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém. Eles estão indo para Jerusalém agora, para apresentá-lo ao Senhor. Eles estão cumprindo a lei, eles estão cumprindo os mandamentos. Jesus não veio para quebrar a lei, Jesus deu a mão para a lei e a mão para a graça. Eles estão indo ao templo. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor.
ele é primogênito, ele é do sexo masculino. Então eles estão levando aquele menino ao templo para ser circuncidado e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor: 2 rolinhas e 2 pombinhos. Olha só, a pastora TT disse aqui: ofertas são dadas. O dinheiro do templo é dado naquele momento em oferta ao menino. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Olha só, que nome eu falei? Repita: Simeão. Se eu tiver mais um filho, vai chamar Simeão, viu, Fabiana? Que era justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Meu Deus! Esse homem esperava no Senhor. Esse homem é cheio do Espírito. Esse homem é consolado por Deus. E tinha sido revelado para ele, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não vai morrer antes de promessas e palavras de Deus se cumprirem sobre a tua vida. Não, 50 entendeu o que eu falei? Se você tem uma promessa de Deus, você não vai morrer antes de ver essa promessa se cumprindo sobre a tua vida. Se você espera no Senhor, Ele virá. Ele já é de uma certa idade, mas ele tem uma palavra que ele ouviu: você não morre antes de ver o Messias. Tudo já aconteceu. Muitas pessoas param de esperar do Senhor por conta de algumas coisas que estão vivendo, mas tem gente que não, que por mais que passem pandemias, vendavais, tempestades, continuam esperando no Senhor, continuam firmadas em Deus. E esse homem, consolado pelo Espírito Santo, dependente de Deus, olhando para o movimento espiritual, ele recebe uma notícia que ele não vai morrer antes de ver o Messias nascer. Pois bem, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Presta atenção como Deus faz as coisas, irmãos. Aonde Maria e José estão agora? No templo, consagrando o pastor Orivaldo, o menino, circuncidando o menino ao 8º dia. E Simeão, movido. Você está entendendo que quem tem Jesus, Deus prepara encontros? Irmãos, nossa, encontrei fulano. A gente começou a conversar na fila do banco, Ivan, e de repente ele falou algo, e a gente se conectou ali, e de repente oportunidades se abriram, e olha o que aconteceu. Às vezes a gente acha que é por acaso. Você é crente, é cristão, nada é por acaso na tua vida, tudo tem um propósito. Movido pelo Espírito Santo, ele resolve ir ao templo, quando os pais trouxeram um menino Jesus, para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Verso 28. Simeão o tomou nos braços. Simeão vê o menino, está no templo, vê Maria e José, vê o menino, o Espírito Santo testifica a ele. Simeão toma o menino, volta que eu não li ainda, verso 28. Simeão tomou o menino nos braços e levantou a Deus, louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir-me em paz, o teu servo. Agora eu posso ir em paz, pode me levar. Levante a tua mão para adorar o Senhor.
Agora estou satisfeito, pode me levar, Senhor. O Senhor é fiel, e o Senhor está cumprindo a palavra na vida desse velho. Pode me levar. Põe o texto lá. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Pode me levar. Que preparou a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse: Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos de Israel. Preste atenção nisso. Ia ser um sinal de contradição. Foi dito isso aqui no início da cantata. Escute. Jesus, ele vem, e quando Jesus vem, porque ele é o Messias, ele está atraindo destruição e está traindo bênçãos, palavras cumpridas, boas notícias. Por quê? Quando Jesus nasce, esse menino está trazendo, destinado a causar essa bagunça. Porque se alguém não crer, está destinado à destruição. E se alguém crer, está destinado à eternidade. Jesus não vai colocar a mão para destruir nada, mas o simples fato de Jesus ter nascido, quem não crê está destinado à destruição, e quem crer está destinado à eternidade. Por isso, querido, não há outro caminho. Jesus é o único caminho. Ele é o Filho de Deus, ele é o enviado das nações. E Simeão vai falar isso, verso 35. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Não é assim? Diante de Jesus, irmãos, os pensamentos dos corações são revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma, ele está dizendo. Do que eles vão passar. Segura aí, preste atenção. Simeão tem uma palavra, tem uma promessa. Ele não esmoreceu enquanto não viu a palavra de Deus se cumprindo. Ele não desistiu, ele não recuou, ele não colocou no Instagram dele hashtag fica em casa. Ele permaneceu na fé, em comunhão, cheio do Espírito Santo. Essa igreja, Simeão representa uma igreja que espera em Deus. Simeão representa uma igreja que sabe que tem que fazer tudo conforme algumas coisas para não afligir leis, mas espera no Senhor. Querido, quinta-feira agora de manhã, eu fui pregar no café do Conselho de Pastores do Guarujá.
E quem abriu o louvor era um rapaz muito ungido, chamado Gaston, argentino, que tem uma igreja na Argentina, uma igreja muito relevante. O governo lá fechou as igrejas, mandou fechar as igrejas. Lá isso é inconstitucional, porque decreto não é lei. Então muitos pastores não fecharam as suas igrejas, não encontraram respaldo bíblico, não encontraram nada para que Deus falasse, nesse caso fecha a igreja. Não, eles continuaram com as igrejas abertas. E ele foi processado por causa disso. Ele dormiu uma noite na delegacia por causa disso. E a partir daí então, dessa resistência, ele começou a reunir o pessoal dele nos campos próximos ao local da igreja. Mas eles não falavam o local antes. 1 hora antes eles liberavam o local. Vai todo mundo para lá. E sabe o que os cristãos da Argentina começaram a fazer? Para que as pessoas de fora identificassem que aquele povo era uma resistência, que aquele povo não desistia de se reunir, de lutar para se reunir como igreja, porque sabem que a força da igreja está na comunhão. Eles pintaram o cabelo. Todos os cristãos começaram a pintar o cabelo, para que de longe, passando na rua, indo na feira, indo no supermercado, eles vissem, aquele cara é cristão. É resistência contra o sistema. A igreja dele tinha 250 membros, Ismael, foi para 1.100 pessoas nesse período. Ele mandou um vídeo para mim, está no WhatsApp, no culto das 5 e das 19h30 eu vou colocar esse vídeo. Eles estão no campo, louvando a Deus, quando ele vira assim uma multidão. E eu estou dizendo isso por quê? Porque ele disse, pastores, as igrejas no Brasil não fecharam, porque Deus transicionou o governo do Brasil em 2018, porque senão estariam fechadas. As igrejas estariam fechadas certamente, e vocês têm liberdade para cultuar. Por isso vocês precisam saltar, vocês precisam gritar, vocês precisam celebrar, porque vocês podem cultuar a Deus. Irmãos, a maior fraqueza e a maior miséria de um povo é não reconhecer o que Deus está fazendo. Se o povo de Deus no Brasil não reconhecer o favor de Deus que está sobre nós, pessoas que recuaram muito na sua fé nesses dias de pandemia, recuaram demais. Eu não estou falando só de presença. Isso é um sinal, é uma consequência do lado de fora de quem eu sou, certamente. Não tem jeito, é um sinal. Mas eu estou falando da comunhão com o Espírito Santo, de que pessoas perderam até mesmo nas suas casas, porque entraram em pânico, ficaram com medo, começaram a cuidar muito das suas coisas, porque, meu Deus, o que será do dia de amanhã? Mas tem um homem chamado Simeão, que no meio de toda aquela confusão, recenseamento, o que vai acontecer? Já vão matar todas as crianças menores de 2 anos, é o que aconteceu lá em Faraó. Exatamente 2.000 anos e 2.000 anos agora. Estão querendo matar as nossas crianças. Existem países que estão agora avalizando o aborto. Nova York, uma mãe pode abortar o filho até 9 meses. Misericórdia. Assassinato, exatamente. Herodes, Faraó mandando matar a vida de Deus. Qual é o sinal de um avivamento, irmãos? A gente não se enganou. O problema é que nós estávamos de olho no efeito e não na causa. A causa de um avivamento é um ano como esse. Não, você não entendeu o que eu falei. Você precisa pegar isso no espírito. A causa de um avivamento, pastora TT, olha para o avivamento de Toronto, o que estava acontecendo antes. Olha para o avivamento das Ilhas Fiji, o que estava acontecendo antes. Olha para o avivamento no país de Gales, Evan Roberts, 1904, o que estava acontecendo antes. Olha o que aconteceu na Rua Azusa, 1906, o que estava acontecendo antes. Olha o que está acontecendo em 2020. Pode se preparar. Pode se preparar. A causa é isso, não é o efeito. A gente estava de olho no efeito e a gente foi confundido. Será que ninguém percebeu o que Deus queria fazer? Não. Existiam homens
que sabiam que alguma coisa estava para acontecer, para bagunçar, ele veio trazer essa condição, colocar as coisas no lugar. Irmãos, quantas coisas foram colocadas no lugar nesse ano de 2020? Quantas coisas foram colocadas no lugar, quantas pessoas a gente achava que era e não era, pessoas que nós achávamos que não era e eram, quantas coisas foram colocadas no lugar. Agora preste atenção, eles estavam no estábulo de cavalo, no estábulo, na manjedoura, e vêm os pastores e testificam, é tudo verdade. Eles vão circuncidar o menino no templo ao 8º dia. Vem Simeão, pega o menino, levanta e louva a Deus e diz: Senhor, agora eu posso morrer, porque eu estou vendo a salvação diante dos meus olhos. Uau. Maria se enche, é Deus falando para ela: eu não vou te deixar nunca só. Eu estou respondendo a tua dúvida, Maria. Agora olha o que vai acontecer agora. Coloca o texto. Logo depois lá, estava ali uma profetisa, Ana. Quem disse que mulher não pode profetizar? Novo Testamento. Sabe quantos anos essa mulher tem? 84 anos. Sabe como ela passa os dias dela? Ela casou e 7 anos depois o marido dela morreu. Então desde então ela fica viúva. E agora ela é velha. Olha o que diz, vamos ler o texto. Volta lá. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de ser casada. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Mas olha aqui, 84 anos. Mas presta atenção, nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando de dia e de noite. Irmão, se você não buscar a Deus, você está perdido. Se eu não buscar a Deus, eu estou perdido. Ela busca a Deus, tendo chegado ali, naquele exato momento. Nossa, que coincidência. Ela está no templo, porque ela vivia no templo. Ela está orando de dia e de noite. Ela é uma mulher de oração, uma mulher de jejum. E diz que naquele momento, naquele exato momento, ela dá graças a Deus e fala a respeito do menino. Porque, irmãos, quem está com o seu coração conectado ao coração de Deus não está perdido, não está em devaneios, está atento nos sinais, porque Deus é um Deus que fala e cumpre o que fala. Aleluia! E ela também fala do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. 39. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei, Jesus não quebrou a lei. O Senhor voltaram para a sua própria cidade de Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Você pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor. Irmãos, o reino de Deus ele é real. O reino de Deus é aparente, o reino de Deus é manifesto. João, no capítulo 1, no versículo 14, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. E vimos a glória como do unigênito do Pai. Agora preste atenção, esse texto, o verbo se fez carne e habitou, no original não é habitação, no original não é morada, no original é tenda. Ele armou uma tenda entre nós. Assim como lá no deserto o povo se movimentava, onde a nuvem ia, o povo ia, onde a nuvem parava, eles armavam a tenda, o tabernáculo era montado, o tabernáculo onde estava a arca, a glória, o Shekinah de Deus descia. E a Bíblia diz que Jesus tabernaculou entre nós. O tabernáculo foi dado a Israel e Cristo foi dado a nós.
O tabernáculo foi dado a Israel como instrução, como exortação, como sinal, e Cristo foi dado a nós como salvação, como exortação, como sinal. Jesus, ele armou uma tenda e viveu entre nós. Ele desarma a tenda na morte. Por que tinha que ser tenda, Mara, e não uma habitação? Porque Jesus não ia ficar muito tempo aqui. Jesus está dizendo: eu vou tabernacular, porque já eu vou embora. Agora, olha só que coisa interessante. Jesus não somente peregrinou no corpo humano durante 33 anos. Ele não habitou nele permanentemente, mas simplesmente tabernaculou. Aquele corpo humano reteve a glória e o Filho de Deus por 33 anos apenas. É uma tenda, não é uma habitação. Agora, a Bíblia vai dizer, e se a Pamela conseguir ser rápida, e ela é, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz Paulo no texto, a igreja de Corinto, no capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Eu vou começar a ler aqui. Porque sabemos, olha só. Aí, colocou. Porque como as aflições, é 2 Coríntios capítulo 5, não 1. Capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, está falando do nosso corpo. Quando a gente morrer, esse corpo, essa tenda, é passageiro. Essa tenda é passageiro. O que está dentro da tenda é eterno. Essa tenda passageira se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, aí sim, não feita por mãos de homens. Para de achar que a tua vida é nessa terra. A tua vida é na presença do Senhor. A tua vida é eternidade com Deus. Nós estamos aqui de passagem, como aquele povo mudava de um lado para o outro. Quando a nuvem andava, já a nuvem vai andar, e nós vamos estar com Cristo eternamente. Cheio. Uma casa não feita por mão de homens, ela é eterna nos céus. Versículo 2. Pois neste tabernáculo nós gememos. Geme ou não geme? Dói ou não dói? Sofre ou não sofre? Nesse tabernáculo nós gememos. Nós desejando muito sermos revestidos da nossa habitação que é no céu. Jesus, irmãos, tem gente nesses dias sentindo que Jesus está voltando. Tem gente nesses dias sonhando com o arrebatamento. Tem gente nesses dias sonhando que está saindo desse tabernáculo móvel, temporário, e indo morar com Jesus na glória eternamente. A nossa habitação que é do céu, verso 3. Se é que estando vestidos, não formos achados nus. Porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Esse é o nosso desejo. Ora, para quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Segura aí, é só até aí, Pamela, pode voltar a tela. O seu corpo é uma tenda. O precioso está aqui dentro. A briga é por aquilo que está aqui dentro, a alma. O diabo quer levar para o inferno. Mas quando alguém entrega a sua vida a Jesus, a eternidade, o Espírito Santo está nele. Qual é a garantia que você vai para o céu? O penhor do Espírito. Porque todas as pessoas na face da terra precisam entregar a sua vida a Jesus. Porque quando eu entrego a minha vida a Jesus, confesso com a boca, creio com o coração que Jesus é o Messias, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele é o meu Salvador, eu confesso isso, o Espírito de Deus habita em mim. E o Espírito de Deus é o penhor, presbítero Wilson.
É a garantia. O que é penhor? É a garantia. Você vai comprar alguma coisa, não tem dinheiro, precisa pegar dinheiro emprestado. Você leva joias, leva coisas preciosas no banco, e o banco vai liberar o que você precisa. Por quê? Porque você deixou uma garantia. Se você não voltar, a garantia está lá. A garantia que você vai para o céu é o Espírito Santo em você. Não tem jeito. A garantia, o penhor está aqui, ó. Então o que acontece? Você tem uma garantia de Deus. Você deseja ser revestido para não ser despido. Mas Deus está falando, aguenta mais um pouquinho, porque eu não vou conseguir revestir essa tenda. Já já vocês vão ter uma morada. Já já vocês vão ter uma morada fixa, eterna, duradoura, que não foi feita com mãos de homens, mas foi feita por mim. E o penhor dessa garantia é o Espírito Santo de Deus em vós. É por isso, irmãos, que eu e você, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não vou conseguir falar tudo, mas eu preciso falar uma coisa aqui. Crente, canela, talvez tenham pessoas aqui que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Você precisa fazer isso. Não é minha opinião. Na verdade, o meu homem carnal até queria que algumas pessoas nem se convertessem. Não é assim? É o que Jonas falou, né? Não, Senhor, mata todo aquele povo lá, eles são maus. Não deixa eles irem para o céu, não. Mas alguém disse que nós vamos ter 3 surpresas lá no céu. A primeira é que você vai olhar e falar assim: não acredito que ele está aqui. A segunda é que você vai olhar e falar: cadê aquele? O santão, o grande homem de Deus, cadê ele? Não está. E a terceira: eu estou aqui, meu Deus. Eu quero que você ponha a mão no teu coração. Irmãos, o meu desejo é que Bertioga inteira estivesse dentro dessa casa hoje, porque a mensagem que foi liberada dessa cantata extraordinária, e a palavra de Deus que foi liberada aqui, uma palavra expositiva, a palavra de Deus pura e genuína, é que converte os corações. A minha oração é que Deus renove a sua fé. A minha oração é que você se posicione. A minha oração é que daqui a alguns anos você não seja aquela pessoa que vai falar: puxa, eu parei tudo em 2020, fiquei com medo. Puxa, eu desisti dos meus sonhos em 2020 por conta de todas as notícias ruins que eu ouvi. Puxa, eu até abortei aquele projeto que eu tinha em 2020, porque olha como o mundo ficou. Que você não seja essa pessoa, mas que você seja alguém que daqui a alguns anos vai falar: 2020? 2020 Deus me guardou. 2020 eu tive perdas. Talvez alguém até perdeu um ente querido, mas Deus continuou sendo Deus na sua vida e continuou mostrando forte sobre você. 2020 foi o ano que eu abri o meu negócio. 2020 foi o ano que eu tive bebê. 2020 foi o ano que o meu ministério explodiu. 2020 foi o ano que eu comprei a minha casa própria. 2020 foi o ano que Deus me curou, que Deus tirou os meus traumas, que Deus me curou da depressão. 2020 foi o ano que eu despertei. 2020 foi o ano que eu me converti. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero fazer uma oração. Eu quero que você repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu desejo que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Me aceita como seu filho. Eu quero andar contigo. Eu quero viver as suas promessas. Jesus, me perdoa por tudo que fiz de errado e que me deixou longe de ti.
eu te aceito nessa manhã como meu Senhor, como meu Salvador. Se tem alguém aqui que fez essa oração de confissão, entregando a vida a Jesus pela primeira vez, levanta a tua mão no teu lugar. Eu quero orar por você. Você que fez essa oração pela primeira vez, levante a tua mão. Tem 2 pessoas lá no fundo. Cadê a terceira pessoa? Pode levantar a mão, faz um sinal assim. Você fez essa oração pela primeira vez, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Levante a sua mão. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Eu quero convidar as 2 pessoas que levantaram as mãos. Se tem mais alguém, vem aqui à frente, eu preciso orar por você. Se tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez de confissão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. Vem cá pertinho. Aleluia. Louvado seja Deus. Estenda a sua mão aqui à frente, igreja. Quero que vocês nessa manhã, entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. E mude o que precisa ser mudado. Eu não tenho forças, mas o Senhor em mim vai mudar tudo. Obrigado, Jesus. Pai, nós abençoamos os nossos irmãos que estão entregando as suas vidas ao Senhor nessa manhã. Obrigado pela vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor os receba. Eles fazem parte agora de um exército, de uma família espiritual, daqueles que esperam no Senhor, daqueles que verão as suas maravilhas, daqueles que verão a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aqui que precisam desse renovo, e talvez você foi renovado hoje. Você ouviu a palavra de Deus. Se você está aqui hoje e você sabe que Jesus é o caminho, você sabe que você precisa voltar, não tenha medo. Talvez você tenha a última chance hoje. Levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar por você. Você tem o desejo de voltar? Tem uma pessoa lá no fundo. Cadê a segunda pessoa lá? A terceira pessoa aqui, a quarta, a quinta. Tem mais pessoas? Eu quero pedir para vocês que vocês venham aqui. Mesmo você que está aí no mezanino, corre, desce as escadas, vem para cá. Você que precisa desse renovo, vem para cá. As pessoas que levantaram as mãos, que estão se reconciliando hoje, voltando para Jesus. Irmãos, isso precisa acontecer diante da igreja. Não adianta a gente se reconciliar em secreto. Reconciliação é em público. Reconciliação com Jesus é diante da igreja, que nós temos compromisso. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão voltando para Jesus. Estavam longe por algum motivo, mas o amor de Jesus é tão grande conosco, que eu tenho certeza que o Espírito Santo fluiu na vida de vocês, na cantata, na palavra. E vocês estão aqui porque vocês sabem que Jesus é o único caminho. E tudo aquilo, esse tempo perdido longe de Deus, porque longe de Deus o tempo sempre será perdido. Esse tempo perdido, Jesus vai fazer como uma flecha, vai lançar vocês, e a velocidade da flecha vai suprir o tempo que foi perdido longe de Deus. Estenda suas mãos aqui à frente, igreja. Pai, nós louvamos o Senhor pela reconciliação nessa manhã, manhã de Natal. Tem gente querendo que a gente não celebre o Natal. Nós vamos celebrar o Natal, nem que seja a fio da espada. Nós vamos celebrar o Natal, nem que seja diante da morte, porque o Natal é a celebração do nascimento do meu Salvador. E o Senhor está nascendo hoje de novo. O Senhor já estava aí. O Senhor nasceu um dia no coração dos nossos irmãos, e está sendo renovada essa aliança hoje de manhã.
Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que nos convence. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Vocês podem acompanhar a pastora Cláudia aqui. Ela tem uma palavrinha para vocês, tá bom? Pode aplaudir mais forte, Canela. Ele é digno, diga. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Ei! Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é glória. Meu Deus! A igreja, só a igreja, tu és digno. Tu és digno de louvor. Digno, diga, tu és digno de louvor.